Isso. Bom, iniciando o nosso segundo ciclo de lives, queria dar as boas-vindas, né, para o pessoal que está aqui assistindo, para a nossa convidada especial. O nosso primeiro ciclo de lives foi com o tema de Vozes do Cerrado. Foram 4 lives, né, para honrar e celebrar o Cerrado, celebrando também o Dia do Cerrado. Então, nós tivemos convidados, né, muito sensíveis, que trouxeram os seus conhecimentos, um pouco, né, da conscientização, de educação ambiental, histórias e afetos, né, pelo bioma do Cerrado, que é onde nós estamos. Então, a gente decidiu ampliar para os outros biomas do Brasil. Então, esse segundo ciclo de lives é para honrar, né, os outros biomas. E o primeiro bioma, né, que a gente vai trazer aqui nessa live é Mata Atlântica. O tema da nossa live de hoje é ecofeminismo e a luta das mulheres indígenas na defesa dos biomas, com a nossa incrível Bárbara. Bárbara, seja bem-vinda. Já queria dizer logo no início que é uma honra te receber aqui, né, no SEI. Bárbara, para mim não está aparecendo a voz, acho que está mutado. Para mim, na verdade, está travando. Pronto, agora eu tirei aqui. Estava no mudo, desculpa, gente. Tudo bem. Boa noite mais uma vez. Agradeço muito o convite. Para mim é sempre assim um grande prazer poder falar sobre essas temáticas, né? Que são temáticas que fazem parte, né, da minha vida, daquilo que eu acredito, das minhas lutas, daquilo que eu direciono a educação dos meus filhos. Então, falar da Mata Atlântica é também falar né, da onde eu venho, né, da onde eu me insiro, da onde estão cravadas as minhas raízes, né. Antes da gente iniciar, né, a live, né, com algumas perguntas, eu queria apresentar seu currículo, né, fazer uma breve apresentação. Aí depois disso você fica à vontade para se apresentar novamente, tá bom? Bárbara Nascimento Flores, Borum-Crem, é mãe de 3 filhos, liderança do povo Borum-Crem, Botocudos do Waimí, indígenas do Vale dos Inconfidentes, na Cordilheira do Espinhaço, Minas Gerais. Ela é dançarina de artes aéreas, professora e fundadora do espaço Flores Astrais Hospedagem, Artes e Vivências Corporais. Perfumista botânica, palestrante, pesquisadora e escritora. É professora de educação profissional no CETEP-LS, quilombola em Maraú, Bahia. E cientista bolsista pelo Instituto Serrapilheira de Ecologia. Além disso, é membro fundadora do grupo de pesquisa Uairacuna e do movimento Uairacuna, Rede Cosmológica, que reflete e expressa a resistência das mulheres indígenas no Brasil e na América Latina. Bárbara também integra o Mulherio das Letras Indígenas. É autora dos livros Filhos Melhores para o Mundo, por uma Educação Ambiental de Berço, e Mulheres e Povos rumo ao Bem Viver, por um Ecofeminismo Comunitário. Formada em turismo, com especialização em educação ambiental e mestrado e doutorado em desenvolvimento e meio ambiente. Além disso, é ativista socioambiental e defensora das causas indígenas, com experiência em turismo de base comunitária, gestão de projetos socioambientais e culturais e movimentos sociais, atuando nas lutas das mulheres indígenas pelos territórios, sustentabilidade e o bem viver. Então, com esse currículo, já, né, falo novamente que é uma honra para a gente te receber. Seja bem-vinda, Bárbara.
Muito obrigada, gente, por receber. E oi, todo mundo aí, pessoal que está assistindo aí. E bora interagir, bora fazer pergunta. Eu funciono mais dessa forma do que ficar aqui só eu falando, assim, eu gosto mais do bate-papo mesmo. Bárbara, nesse sentido, então, já vou começar, né? Primeiro, querendo saber um pouco, né, desse currículo incrível que você tem, assim, como que foi essa sua jornada? Talvez você queira falar um pouco mais profundamente sobre alguns aspectos do seu currículo, né? Não só essa jornada profissional, mas eu imagino que também essa jornada de vida que é muito atrelada a esse fazer também profissional, né? E, bom, já que o nosso tema é biomas, né, do Brasil, qual é a sua relação com a Mata Atlântica, né? Você que está trazendo essa representatividade da Mata Atlântica aqui hoje, queria que você também já puxasse e aproveitasse o gancho para falar sobre essa relação com esse bioma. Tá certo. Então, eu venho de uma região, né, que eu sou de Minas Gerais, e o meu povo é originário ali da região de Ouro Preto, Mariana e Itabirito. Então, a gente diz que nós somos os guardiões das minas de água, né? Porque aquela região é uma região que a verdadeira riqueza, né, que está embaixo da terra, onde as montanhas, né, são guardiãs, são exatamente essas minas de água, que a Célia Chacriabá até chama de águas gerais, né? Ela fala que ela é de águas gerais. E eu sempre falei que eu sou das minas de água. Então, para a gente, né, trazer que essa verdadeira riqueza nossa, né, ela está ali muito bem protegida pelas montanhas e por essa Mata Atlântica que, que é a mata, que é a floresta originária daquela região e que, assim como o meu povo, aquela Mata Atlântica dessa região aí também foi muito devastada, muito explorada, muito violentada, né? Por causa do ouro, né? Que são essas minas de ouro que eles pensam que são as verdadeiras riquezas, mas que a gente sabe que não é, né? Então, a minha relação é essa, né? Porque eu venho de uma região que tem como bioma a Mata Atlântica. E a gente sabe, assim, né, que a Mata Atlântica ela é um bioma de muita água, né? Então, é um bioma que tem como característica essa umidade, né? De ser essa mata que guarda, né? Que prende essa umidade, que deixa o ar muito puro, muito bom de se respirar, né? Igual vocês falaram que está muito quente aí em Brasília e que exatamente essa secura ela parece que ela aumenta mais ainda essa sensação térmica, né, desse calor. E quando a gente tem uma mata, né, uma floresta, a gente tem a questão de prender, né, essa umidade e criar esse microclima, né, no lugar. Então, eu venho dessa região que tem como natureza originária a Mata Atlântica, né, mas muito devastada. Eu nasci em Belo Horizonte, que também é Mata Atlântica, e eu lembro, assim, muito, assim, de quando eu era criança, eu cresci num bairro, assim, afastado, né, do centro, e eu lembro do cheiro, assim, que tinha o ar de manhã, e a gente sempre ouvia falar que o ar daquela região era um dos melhores, um dos ares mais saudáveis que tinha, que muitas pessoas iam para lá, inclusive, para fazer tratamentos quando tinham complicações respiratórias, ia para essa região, para fazer tratamentos de saúde, porque era um ar muito bom de se respirar, muito saudável, né? E hoje já não é mais, né? Mas não é mais assim. Hoje a gente percebe, né, toda essa névoa de poluição, né? Hoje em dia eu moro na Bahia, na Mata Atlântica também, então por isso que eu tenho muita relação com a Mata Atlântica, porque eu nasci e cresci no bioma da Mata Atlântica e há 14 anos eu moro aqui na Bahia, numa região de Mata Atlântica, que é considerado um dos 5 hotspots do mundo, né? Hotspot são lugares de alta biodiversidade. Então, aqui é um desses locais do mundo, né? De altíssima biodiversidade. Então, é muita riqueza, né? Muita vida, muita diversidade que tem dentro
do bioma da Mata Atlântica, exatamente por ser um bioma que traz muita essa umidade, né? Então, aonde tem água, tem vida, né? Aqui a gente costuma dizer que, tipo, você não pode deixar uma coisa parada um mês que vai crescer toda uma comunidade ali naquilo ali que você está deixando guardado, porque é muita vida mesmo. Então, a minha relação com a Mata Atlântica é essa. Eu nasci e cresci numa região de Mata Atlântica que, ao longo dos anos, né, exatamente por essa ideia do desenvolvimento, né, foi uma região muito devastada e muito rápido, né, porque eu lembro, não sou tão velha assim, né, tenho 40 anos, mas eu lembro na minha infância de ter essa relação muito próxima, né, com o ar, né, eu sentia aquele ar entrando no meu pulmão. Eu lembro dessa sensação de pertinho de casa a gente, né, fazer trilha para catar fruta, mesmo, né, sendo uma capital, né, no caso Belo Horizonte. Então, ainda a gente vivenciou bastante esse contato, né, com a natureza, mesmo estando numa cidade grande, né? Então, eu tenho bastante forte essa relação. E exatamente por acompanhar esse processo tão rápido, né, de destruição, né, de um bioma, né? E também por estar atrelada com, né, a minha vida, a minha memória ancestral, né, aquilo que foi passado para mim, pelo meu pai, pela minha família, né, da nossa relação com a natureza, né, eu sempre fui ensinada que na natureza é que mora Deus, né, então para a gente a floresta, a mata, a natureza, ela diz muito sobre tanto quem a gente é, mas a nossa relação com o mundo espiritual, né? Então, não é simplesmente um recurso, né? Não é simplesmente ali algo que a gente vai coletar, mas é toda uma relação que vai sendo construída ao longo da vida, de conhecer mesmo, né? Os pássaros, de conhecer como pessoas da família mesmo, né? Aqui mesmo, onde eu moro, tem muito, 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 muito passarinho. E meus filhos mesmo, eles já se comunicam, né? Eles sabem pelo canto dos passarinhos, qual passarinho que é, né? Então, essa relação de vivência mesmo, muito próxima e de uma coisa contínua, vai criando essa relação muito próxima, né? Com todos os seres, né? Essa relação de parentesco mesmo, de tipo, ali é parte, né? Parte da família. É o mico que vem em tal hora, a gente já deixa a banana, aí o açaí que a gente não colhe porque vai vir o araçari, e aí a gente já vai sabendo mais ou menos o costume ali, né? Dos bichos que estão por perto, né? Porque onde tem bicho, né? Porque floresta não é só feita de planta, né, de árvore, né? Tem todo uma complexidade de relações de animais ali, né? De aves, de insetos, de fungos, de micro-organismos, né? Então, tudo isso, a floresta, ela se mantém a partir dessas relações, né? Que a princípio fala, a vida é uma selva, né? Como se fosse algo ruim, competitivo, mas a gente sabe que, na verdade, na selva é muita cooperação. Claro que tem, né, toda a competição ali, porque é a vida, né? Tá ali todo mundo, mas ao mesmo tempo, na visão do todo, vê que, né, a gente perde uma vida aqui, mas ganha, né, num âmbito maior. Então, acredito que é mais ou menos isso, assim, né? Que eu falei, né, desse processo de ver a destruição, né, de ver esse processo muito rápido, de devastação mesmo, né, cada ano que passava era mais uma região enorme que era devastada para a construção de alguma coisa, né, eu lembro muito bem quando devastaram um bairro inteiro, assim, não era um bairro, era uma mata, uma floresta, assim, que dava todo um microclima para a cidade, que protegia realmente a cidade, fazia uma barreira, né, contra essa poluição e fazer essa renovação do ar, né? E aí devastaram lá e construíram um bairro, né, de classe alta lá, de luxo, de muito prédio. E esse bairro, agora, em vez de fazer a barreira de circulação, né, que a floresta fazia, fez uma barreira de concreto, que aí agora fica aquela massa de ar quente, porque Belo Horizonte é um vale, né? Então fica ali aquela
quentura, aquela poluição agarrada ali embaixo, sem fazer essa circulação que essa floresta antigamente tinha esse papel tão importante, né? Então, muitas vezes a gente fala, proteger a Mata Atlântica, proteger a Amazônia, a gente acha que é uma coisa assim muito distante, né? Mas, na verdade, é aqui, é no local mesmo, tipo, no seu bairro, né? Aqui onde eu moro. É, é dentro da área urbana, né? Daqui da comunidade. E é isso, esse processo. Cada ano que passa, menos árvores, mais devastação. Mas aqui a gente fez um acordo entre todos nós aqui, os vizinhos, de não cortar árvore. Então a gente está virando uma ilha mesmo de Mata Atlântica dentro da parte urbana da vila, né? E é nítida, assim, a diferença, né, do clima, da temperatura. Chega a ser, sei lá, 3, 4 graus de diferença, assim. É uma coisa muito gritante mesmo, né? E aí, quando eu fui acompanhando muito rápido, né, todo esse processo, e também, né, devido à minha ancestralidade, e essa questão, né, da luta, né, luta por território, luta pela garantia mesmo de vida, né, da família e da continuidade, né, de manter viva, né, essa memória pulsante, né, na gente, eu sempre me engajei em lutas, né, então quando, né, morava em Minas ainda, eu sempre fui engajada na luta ambientalista, fazia parte de uma ONG, a gente, né, fez muitos trabalhos de educação ambiental e também trabalho de resistência mesmo, né, contra esses projetos, né, de mega empreendimentos de mineração, de agronegócio, a gente sempre estava nessa resistência. E, e aí, né, os caminhos, né, tipo, principalmente depois que eu fui mãe, eu comecei a sentir muito forte essa questão de dar mais atenção a essa questão de dentro, sabe, do micro, daquilo que é pequeno, sabe? Então, porque essa luta em si, né, no território, e tá fazendo resistência com mineração, é algo muito adoecedor também, né? Então, no sentido, assim, também de me resguardar, e também voltar as atenções, né, para minha própria família. E aí eu vim fazer um mestrado aqui na Bahia. Isso foi em 2011, mais ou menos. E estou aqui até hoje. Do mestrado eu já fiz o doutorado. Aí eu cheguei aqui com uma filha, já tenho 3 filhos. E acabei me engajando também nas lutas daqui. Aí comecei a trabalhar com os Tupinambá. Aí os Tupinambá, né, me ajudaram muito a fortalecer, né, essa questão da minha identidade indígena, né, e né, toda essa força, né, Tupinambá, né, que os Tupinambá é um povo muito forte, assim, muito forte mesmo, de muita resistência, e que tem bem forte, né, essa questão da luta pelo território e de ser reconhecido aqui na região, porque foi também um povo que foi declarado extinto, assim como os Boruncrém, né, os Botocudos. Então, é um povo que teve esse decreto, né, foram declarados extintos por um decreto, e não exatamente por um censo, né? Ninguém foi lá e contou, você é Tupinambá, você ainda tá vivo. Não. Alguém falou, foi o extinto povo. E aí foi assim que vários povos foram extintos, né, ao longo né, de todo esse tempo de contato e de invasão, né, do território brasileiro. E aí eu venho para cá exatamente com essa ideia da pesquisa relacionada ao ecofeminismo, né? E por quê? Porque o ecofeminismo, ele é um encontro de várias lutas, né? Que até então eu estava engajada. Tanto a questão, né, por perceber que a luta né, pela igualdade das mulheres, que a gente... Ai, gente. Bom, então eu vou São aproveitar, muitas né? correntes da internet, né?
Vou aproveitar a Sempre. deixa para fazer um adendo assim de uma coisa que você falou, Bárbara, que eu achei muito interessante, né? A gente, dentro da ecopsicologia, uma das áreas que a gente estuda muito, que a gente vem pesquisando cada vez mais profundamente, é sobre os banhos de floresta, né? Que hoje já é uma prática da natureza que é a que tem mais evidência científica e que está sendo mais pesquisada, né? Porque os benefícios são muito grandes para a questão de saúde mental, saúde física. E uma coisa que eu achei muito interessante que você falou foi isso, assim, né? De pessoas que tinham problemas de saúde, às vezes iam para a região onde você morava, exatamente nesse vínculo de o ar ali parece que ele tem alguma coisa diferente, né? E faz com que as pessoas se sintam melhor, auxilia no tratamento, né? Então, isso é uma coisa muito curiosa, porque parece que a gente sabe isso de uma maneira quase que inata, só que hoje a ciência já vem trazendo assim o porquê, né? Assim, cientificamente, o que que tem ali nesse ar, o que que faz ali no contato com a gente, né? E eu achei muito interessante que você trouxe isso da questão da selva, né? Mas a selva tem um equilíbrio, né? Ao mesmo tempo, o leão, ele não. Leão, né, a louca? Mas assim, o leão, ele não fica. Ele não pega uma, sei lá, a presa dele e guarda, né, para comer mais tarde. Ele faz aquilo dali dentro de um processo de subsistência mesmo, né, dele e dos outros bichinhos que estão ali com ele e tudo mais. Então, tem uma coisa que é muito equilibrada, que é bem diferente do que a gente vivencia hoje, né, enquanto espécie humana, dessa coisa do consumo, do acúmulo, né, que enfim, para mim tem muito isso que você trouxe. E aí, já entrando um pouco nisso, né, assim, no outro pedaço da live que foi cortado, você já estava iniciando a sua fala sobre, né, o tema que a gente propôs aqui hoje, que é ecofeminismo comunitário, né? Não, peraí, ecofeminismo e a luta das mulheres indígenas na defesa dos biomas, né? E aí, bom, se você puder entrar um pouco, né, no conceito do que é ecofeminismo, entendendo até que são ecofeminismos no plural, né? E também já falar um pouco sobre essa perspectiva do ecofeminismo comunitário, como se difere de outras abordagens e outras perspectivas. Acho que pode ser interessante a gente ir por aí. Certo. Então, o ecofeminismo foi exatamente um movimento. Tipo assim, o nome em si, ele foi pela primeira vez, né, falado, cunhado por uma mulher, né, francesa, que é Françoise Daubonne. Mas, enquanto movimento em si, já haviam vários movimentos que já trazia essa luta de que a luta das mulheres não está separada da luta pela natureza, né? Entendendo que o sistema patriarcal é o mesmo que oprime as mulheres e explora a natureza. Então, o movimento das indígenas mulheres mesmo já é um movimento que traz na sua essência isso que o conceito de ecofeminismo veio trazer na parte, né, filosófica e tudo, né? Então, assim, enquanto prática, o ecofeminismo, ele já acontece como diz a Aline Caiapó, que é a liderança do Movimento Plurinacional Aracuna, do qual eu sou uma das membros fundadoras também. Ela fala isso, né? Que desde quando a primeira bota suja pisou aqui, né, nessa terra, os povos indígenas já estão em luta e as indígenas mulheres desde sempre rechaçaram essa ideia de gênero, né? Então, tipo, como se a ideia de gênero não coubesse, né, a nós, né? Em que isso é uma imposição, inclusive, do patriarcado. Então, o ecofeminismo, enquanto conceito, ele surgiu, né, ali com as teóricas ali da França e tal, que se inspiraram, né, através das lutas, né, de mulheres que já estavam em luta, né, pela terra, pelo território, que já entendiam essa relação muito forte, né, da luta das mulheres com a luta pela terra, muito inspiradas também pelo movimento Chipko, né, que é o movimento de mulheres, né, nativas ali de várias regiões de floresta da Índia, onde vários projetos, né, de destruição em massa, né, para implantação de mega empreendimentos, para geração de energia, alguma coisa desse tipo,
estavam querendo implantar um mega empreendimento desse numa região de floresta, onde tinham várias famílias, várias comunidades que vivem ali naquelas florestas, né? E aí elas fizeram esse movimento de abraçar as árvores e ficaram ali, né, durante muito tempo, criando essa resistência. Toda vez que chegavam lá para poder devastar a floresta, estava lá a mulherada toda abraçada nas árvores. E, e aí acabou que aquela região toda virou uma área, né, de preservação e desistiram de implantar esse empreendimento nessa região, porque entenderam que a floresta em pé, ela era muito importante, não só para as comunidades, mas para toda a região né, pela micro-região e macro-região. E assim como, né, esse foi um movimento altamente organizado, onde participaram muitas lideranças, né, fortes, inclusive Gandhi, né, participou desse movimento chípico. Então, foi um movimento que ficou bastante conhecido, mas ao longo, né, de todo o globo, de todo o planeta, já estavam tendo muitos movimentos de mulheres em defesa da terra e do território, e aqui nas Américas não era diferente, né, porque as indígenas mulheres já estavam em luta, né, quando esse conceito chegou, né, que foi na década de 70 que o conceito realmente chegou, enquanto conceito, né? Enquanto uma explicação ali de tudo aquilo que já acontecia. Então, a gente diz que o ecofeminismo, ele é um conceito filosófico, mas baseado na prática, né? De toda essa movimentação que a mulherada, né, já está fazendo. Já estava fazendo já de muito tempo. Então, é um conceito onde foi entendido, assim, sistematicamente, né, que a luta ecológica, ela tinha que caminhar junto com a luta feminista, porque não adianta lutar, né, por um mundo justo, um mundo igualitário, né, com toda essa destruição ambiental, e da mesma forma entendeu-se que não adianta lutar, né, por um ambiente equilibrado, ou por um ambiente saudável, tendo relações, né, de exploração, de opressão, né, contra as mulheres e outras categorias, né, sociais que estão diferentes dessa categoria que é do branco, do homem branco, né, rico do norte, né. Então, o movimento, o ecofeminismo, né, foi esse conceito que explicou toda essa relação do movimento ecológico com o movimento feminista. E aí, quando eu, né, escrevi o livro, né, que foi esse livro que eu lancei a partir da minha pesquisa, né, de tese de doutorado, que é esse que vocês falaram, né, no início, esse aqui, que é Mulheres e Povos rumo ao bem viver por um ecofeminismo comunitário, eu quis trazer exatamente essa provocação de que essa interseccionalidade, né, entre esses diversos conceitos, né, que tem vários tipos de feminismos, tem a luta ecológica e tem o feminismo comunitário dentro, né, desses diversos tipos de feminismo, e no ecofeminismo em si tem várias vertentes, né, de ecofeminismo também. Aí eu quis trazer uma provocação, porque, na verdade, seria um conceito, uma categoria filosófica, onde a gente poderia unir várias lutas para caminharem junto com a luta indígena. Porque a luta indígena, ela é por terra e por território. A luta indígena, ela acredita que a comunidade é a melhor forma de se relacionar, né, no mundo, de se relacionar entre si, de se relacionar com o ambiente, né, nessa ideia da comunidade. Então, o ecofeminismo, o feminismo comunitário, ele traz muito essa ideia de que a construção do feminismo ele tem que ser a partir da vivência da comunidade, entendendo que o patriarcado ele faz mal para as mulheres, faz mal para a natureza, mas também faz mal para os homens indígenas, por exemplo, né? Então, o patriarcado ele também é opressor com os homens. Então, é como se fosse
uma aliança, né? Porque muitas vezes se cria essas ideias muito reducionistas, né? De feminismo, ecofeminismo, luta ecológica. Então eu quis trazer toda essa interseccionalidade de todos esses termos para mostrar que a luta pela terra e por território, ela também é comunitária. E quando ela é comunitária, a gente olha, né, para a vida em comunidade, né? Para tudo aquilo que representa uma vida em comunidade, né? Uma comunidade que não é feita só de pessoas, mas que ela é feita de vários outros tipos de comunidade, de vários outros tipos de relações. Então, para trazer essa ideia das relações, porque dentro né, da ideia, dessa ideia, né, que eu quis trazer, o mais importante está nas relações e como que a gente constrói essas relações para a gente se estabelecer aqui na Terra, né? Independente de onde a gente esteja, se a gente está na cidade, se a gente está, né, numa vila, se a gente está na floresta, se a gente está no meio urbano, no meio rural, né? Então, como que a gente vai construir a nossa relação com tudo aquilo que representa a vida, né? Então, diz muito também sobre a vida, né? De um paradigma que traz a vida como centro, né? E não separado exatamente por gênero, trazendo a especificidade do gênero, porque a gente sabe que dentro do patriarcado, principalmente quando houve esse encontro, né, do patriarcado ancestral e do patriarcado ocidental, né, que no feminismo comunitário, né, elas trazem muito forte essa ideia, né, de quando houve esse encontro, né, do patriarcado ancestral, no sentido, por exemplo, quando você está numa comunidade indígena, vai ter ali papéis, né, divididos, né? Então, às vezes, aquela situação ali acaba favorecendo ali um patriarcado no meio daquela configuração comunitária. Mas com o encontro, né, com esse patriarcado ocidental, muitas vezes os próprios, né, homens indígenas também são subjugados e também são inferiorizados, também são objetificados, também os corpos deles também muitas vezes são colocados como mais próximo da natureza, no sentido pejorativo dessa ideia de que quanto mais próximo da natureza, menos você está próximo da cultura. Então, se você está próximo da natureza, você pode ser ali explorado, pode ser subjugado nessa ideia, né, de Descartes, né, que reduz ali a natureza, separa a natureza da cultura, onde a cultura prevalece a natureza, e aí acaba que os homens indígenas também vai entrar nessa categoria de natureza, nesse sentido pejorativo, né? Mas o que a gente quer, e muitas vezes que o próprio feminismo, ele também fez esse caminho, né, de cada vez mais distanciar as mulheres da natureza, né, porque exatamente essa relação que o próprio patriarcado colocou, de que as mulheres estão mais próximas da natureza, isso serviu também de uma base que possibilitava toda uma onda de exploração, de subjugação. Então, o movimento feminista, ele teve esse trabalho de mostrar que as mulheres, elas estavam muito mais próximas da cultura do que da natureza, no sentido de igualar aos homens. E aí o ecofeminismo, ele vem como um movimento não para separar a gente da natureza, para mostrar que a gente está mais próximo da cultura, mas para relembrar o ser humano que nós somos natureza, né? Que todos nós somos natureza, que nós somos um fiozinho dessa grande teia de relações, de complexidade que compõem a vida na Terra. Então, nós também somos natureza, nós fazemos parte de todo esse ciclo de vida da Terra, apesar de muitas vezes a gente achar que não, né? Não sei se eu expliquei Achei, tudo, porque eu sou um pouco prolixa, viu, achei gente? incrível tudo que você falou até agora, assim, tô só aqui curtindo. Achei muito Também. interessante isso que você trouxe, né, Bárbara, de é,
isso eu acho que é sempre uma coisa importante quando a gente está falando sobre qualquer conceito teórico, assim, né? A gente conseguir trazer para a realidade de cada povo, de cada situação, de cada circunstância, né? A experiência humana na Terra não é igual para todo mundo, né? E isso é muito importante de ser dito e de ser relembrado. E achei muito importante isso que você trouxe, né? Dessa perspectiva, dessa provocação que você traz de um ecofeminismo comunitário, incluindo esses corpos, né, de homens indígenas que também são colocados dentro se a gente for pensar em uma pirâmide, né, também estão sendo subjugados, também estão sendo colocados abaixo desses homens brancos do norte, né? Então eu fico pensando muito dentro dessa, né, puxando assim o gancho para a ecopsicologia, né, uma coisa que a gente lê e conversa e discute, né, desse pensamento ecopsicológico, né, um dos primeiros teóricos que fundou a ecopsicologia, uma das primeiras pessoas, que é o Theodore Roszak, ele falava muito nos princípios, né, ele delineou 8 princípios para a ecopsicologia, e dentre esses princípios, uma das coisas que ele falava era exatamente sobre o patriarcado, né, sobre essa visão antropocêntrica, androcêntrica, de que a natureza está a serviço do homem, né, e esse homem mesmo, não homem ser humano, mas de homem mesmo, né? E que quando a gente faz esse afastamento, né, da nossa vivência humana, da natureza, a gente começa a olhar a natureza como coisa, coisificá-la, né? Então a gente está sempre pensando em recursos, em coisas assim nesse sentido, sendo que na verdade isso aqui é literalmente a gente, né? Eu adoro sempre falar isso, sempre, né, tem água dentro da gente, tem minerais dentro da gente, a gente respira o ar, né? A gente tem uma temperatura corporal, então assim, a gente é literalmente os elementos que estão presentes em todas as formas de vida, né, na Terra. Então eu gosto sempre de trazer esse pensamento, assim, de que no fazer ecopsicológico, hoje o que a gente entende enquanto ecopsicologia, também vem muito forte essa visão dos ecofeminismos, né? É uma coisa que eu estava até falando isso mais cedo com as meninas, né? Eu busquei esse dado rápido, assim, só para lembrar que quando a gente fala de crise climática, né, é um dado da ONU, que 80% das pessoas que migram por conta de crise climática são mulheres. Então, é um recorte de gênero que é muito importante de ser dito, né? Quando a gente está falando de ecofeminismo, a gente está falando sobre, literalmente, mulheres que estão sofrendo mais pelas questões da crise climática em si. E aí a gente pode ir fazendo sub-recortes, porque que mulheres são essas, né? Provavelmente mulheres pretas, mulheres que estão marginalizadas, periféricas, mulheres indígenas. Então, fazendo esses recortes ainda mais profundos, a gente consegue interseccionar e entender, né, o quão marginalizadas algumas populações ainda estão sendo, né? Nesse sentido, assim, eu já até queria puxar um pouco, né, assim, para a pergunta que, na verdade, até a pergunta anterior, mas, assim, qual que você sente hoje que são os desafios que você, enquanto uma mulher indígena, enfrenta, né, diante disso tudo que a gente está conversando, diante dessa perspectiva do ecofeminismo comunitário que você provocou? Como é que é isso para você hoje? Então, é o que eu queria trazer também, que até mesmo a nossa configuração, né, enquanto corpos, né, que tem toda uma biologia, né, feminina, corpos que têm a biologia feminina, eles estão muito mais suscetíveis a absorver toxinas do ambiente do que por causa dos hormônios, né? Então, os nossos hormônios, eles têm vários estudos, né? Até o sobrenome dela é Puleu, mas eu não lembro o nome dela, o primeiro, esqueci. Alicia Puleu. Ela faz esse estudo, né, de que os corpos, né, que têm a biologia feminina, por causa dos hormônios, eles têm maior facilidade de absorver essas toxinas do ambiente, porque eu não sei explicar exatamente, mas sei que é isso, o nosso corpo está mais suscetível a absorver essas toxinas. Então, e quem que está muitas vezes trabalhando nessa relação direta com a Terra, muitas vezes são as mulheres, né? Por exemplo,
aqui nessa região tem muitas marisqueiras, né? Quem tá lá mariscando? São as mulheres que estão mariscando, né? Então, quem que tá muitas vezes trabalhando na agricultura familiar? Muitas vezes são as mulheres, não? Quem está lidando diretamente, muitas vezes, com os elementos, né, da natureza, com o rio, com o mangue, são mulheres, né? Então, são exatamente essas mulheres que estão recebendo toda a toxina nos corpos. Né? Muitas vezes os homens, eles arrumam, né, principalmente nas comunidades, assim, eles arrumam emprego, né, consegue emprego né, com muito mais facilidade do que as mulheres, e as mulheres dão continuidade àquele modo de vida atrelado à terra, né? Os povos ribeirinhos, os povos, né, que são pescadores, marisqueiros, então continua essa relação. Então, são as primeiras a sofrer, né, realmente com a degradação, quando começa a ter, né, igual teve esse crime recentemente, um crime ambiental que teve esse derramamento de petróleo, né, aqui na região, né, onde ficou muito, muito tóxico, sim, em vários lugares. Quem que depois vai estar lá comendo os mariscos, comendo o pescado, né? Então, são essas famílias, né? E muitas vezes nas comunidades ficam as crianças e as mulheres. Muitas vezes os homens saem para outros estados para, né, para trabalhar. Então, muitas vezes as comunidades tradicionais, elas estão sendo esvaziadas exatamente por causa do capitalismo, pois os homens muitas vezes são forçados a imigrarem e ir para outras regiões. E quem está ficando lá são as mulheres. Então, sim, essa luta é uma luta principalmente das mulheres, né? Mas por isso que eu trago a questão do comunitário, porque também tem os homens nessa força da comunidade, né? E eu acredito que o desafio maior, assim, né? Eu não sei, assim, para mim em si, né? Mas eu acho que para a gente, enquanto humanidade mesmo, é a gente reaprender mesmo a se configurar em comunidades, né? A gente trazer de volta, né? Toda essa vivência comunitária, né? Que nem a gente, né? Nós Boruncrem, a gente está fazendo todo esse processo de ressurgência, né, de um povo, enquanto grupo étnico, porque até então, como a gente foi um povo que foi declarado extinto e as pessoas que são do povo, que sobreviveram, tiveram que, né, em algum momento esconder essa identidade, então a gente ficou ali vivendo nos núcleos familiares, né, sem muito essa relação enquanto grupo, porque isso foi uma forma de sobrevivência nossa, né, a gente não podia se mostrar, né, no passado. Então, agora que a gente está num momento que a gente está se reorganizando enquanto grupo étnico, então eu acredito que o nosso maior desafio é realmente restabelecer essa nossa vivência comunitária e, através dessa nossa vivência comunitária, restabelecer a nossa relação com a terra, né? Porque a gente sabe que a vivência indígena, né, o ser indígena, ele está atrelado à terra. A luta indígena é atrelada à terra e ao território. Não existe luta indígena sem luta pelo território. Por quê? Porque ser indígena, né, o modo de vida, toda a ancestralidade, toda a configuração do ser indígena, ela se dá a partir dessa relação com essa ancestralidade que remete ao território, né? Então, a gente restaurar a nossa identidade enquanto povo indígena, enquanto um povo originário dessas terras, perpassa também pela restauração ambiental e restauração da nossa relação com esse ambiente. Sim. Então, eu acredito que esse é o nosso maior desafio, o meu maior desafio, né, nesse momento, enquanto, né, uma indígena, mulher do povo Boruncrem, enquanto para nós, né, enquanto povo Boruncrem, esse é o nosso desafio da nossa geração, né? Acho que a nossa geração é o ponto-chave, assim, que vai linkar realmente com os nossos ancestrais e dar essa continuidade para as próximas gerações. Então, é a minha geração, né, que está agora, que a gente pôde, né, o cacique Danilo, ele até sempre brinca, né, que a gente está num momento tipo assim, tava todo mundo escondido atrás das moitas para
porque estava rolando lá um escarcéu, né? Uma matança, uma confusão, uma perseguição danada, uma violência e tal. E aí deu aquela calmaria, tá todo mundo, tamo junto, aparenta. Aí deu aquela calmaria, todo mundo tava ali escondido ali atrás da sua moita ali para poder sobreviver esse momento de caos. E deu aquela calmaria, aí um olhou assim, olhou para um lado, olhou para o outro, aí sentiu que estava tranquilo, deu para sair da moita, aí um saiu da moita, agora a gente está fazendo o trabalho de ir lá cutucando os outros que estão atrás da moita. Ô, parente, já pode sair da moita, já tá tudo bem, bora trabalhar, que tá na hora da gente fazer coisa. Eu achei muito interessante uma fala que eu ouvi esses dias numa live sua, que falava algumas coisas assim, mas dentre elas uma que dizia assim, que o brasileiro no geral gosta muito de dizer assim, não, a gente tem sangue indígena, não sei o quê, né? E que você trouxe alguma coisa no sentido, não sei se era exatamente essa fala, mas assim, é muito fácil falar que tem sangue indígena, difícil é trazer essa identidade à tona, né? E quando você vai falando isso, eu fico pensando, né, apagamento de de todo um povo, né, de uma região tão importante como é ali, o quanto que isso tem um valor político muito forte, né, porque é isso, né, assim, apagamento de uma língua, das pessoas, tá extinto, mas assim, como assim tá extinto se tem gente aqui, né, que é isso, assim, é uma agenda mesmo política por detrás para forçar esse apagamento, né? E eu achei muito interessante essa sua fala, assim, que é muito fácil dizer, né? A gente tem sangue indígena. Peraí, como assim, né? Você vai peitar a luta, você vai, né, olhar ali de frente e trazer isso, porque não é tão simples assim, né? É isso mesmo, tipo, porque, na verdade, né, tem estudos aí genéticos e tudo, Ambinharé, Nimparé, que falam que 70% dos brasileiros têm sangue indígena, né, correndo nas veias, né? E então, se a gente pensar, isso é muito óbvio na verdade, porque aqui é território indígena, né? Então, e esse território, que é um território indígena, ele foi constituído a partir de muita violência contra os povos indígenas, contra os povos pretos, mas também muito a partir das alianças, né, dentro dos aldeamentos e dentro dos aquilombamentos. Né? Então, muitas vezes, primeiro, assim, que a luta, né, hegemônica desse pensamento ocidental eurocêntrico é para realmente apagar o indígena do mapa, né? Todas as leis do Brasil foram constituídas, foram construídas a partir dessa ideia de que um dia não ia mais existir indígena. Então, foram leis que foram sendo construídas para contribuir com essa ideia. Então, no início foram leis que eram realmente genocidas, de extermínio mesmo, e depois foram leis assimilacionistas, ou seja, você nascia indígena e com o tempo você ia deixando essa condição de indígena na medida que você fosse aderindo com elementos elementos do brasileiro, né, do cidadão brasileiro. Então, você se tornar brasileiro era em detrimento de você abrir mão da sua ancestralidade indígena. E aí, isso, com o tempo, foi sendo decretado dentro dos censos, né, onde a categoria indígena desapareceu por mais de um século, sei lá, nem sei quanto tempo, mas, tipo assim, ficou muito tempo sem aparecer a categoria indígena, com essa ideia de que não existia mais indígena e os gato-pingado que tinha, em algum momento ia deixar de ser. Por quê? Porque a luta indígena, como eu falei, é uma luta por território. E, né, e já desde de sempre foi entendido que os povos indígenas eles têm direito ancestral pela terra. Então, quanto mais indígena, mais o Estado ia ter que demarcar territórios. Então, não é interessante nem para o Estado brasileiro e muito menos para quem comanda o Estado brasileiro, que é uma elite, né, muito restrita, que detém de todo o poder econômico, detém todo o controle dos meios de produção, os meios de comunicação. Então, não é interessante
para que o Estado e essa elite reconheça, né, povos indígenas aqui nesse território, né? Por mais que dentro da Constituição os nossos direitos foram reconhecidos em 1988. Então, até 1988, todas as leis eram para exterminar e assimilar. Mas, mesmo tendo na Constituição, né, o reconhecimento, né, da gente enquanto indígena, o direito né, da terra e tal, o direito originário, ancestral da terra, toda essa questão, essas ideias que foram construídas desde 1500, elas ainda prevalecem no imaginário do brasileiro e no senso comum, né? Então, as pessoas realmente, a tendência, ela não se reconhecer indígena na medida que ela vai perdendo aquilo que ela pensa que é ser indígena, porque existe uma ideia pré-concebida do que é o ser indígena e é uma ideia cristalizada num passado distante que não vai voltar mais. E isso não é colocado, imposto a, por exemplo, uma pessoa que tem ali sua ancestralidade europeia, que quer fazer ali a sua cidadania, sua dupla cidadania, que quer valorizar né, a cultura ali dos seus ancestrais, comer as comidas dos seus ancestrais, gesticular igual seus ancestrais italianos, né, tipo, eles têm orgulho disso. Agora, quando é para a gente reconhecer e valorizar a nossa ancestralidade indígena, isso é colocado como algo muito distante, que não fosse possível hoje em dia, porque é uma ideia lá de 1500, sendo que os povos indígenas são contemporâneos. Os povos indígenas sempre acompanharam, inclusive, todas as leis até hoje do Brasil que considera alguma coisa de direitos humanos, tinha a luta indígena por trás, fazendo a resistência. Então, a luta indígena, ela constituiu as leis que hoje ainda consideram os direitos originários, direitos humanos, tudo tem o dedo, o braço, a luta, o corpo inteiro e muitas vidas indígenas envolvidas. Então, quando a gente estuda o movimento indígena, a história do movimento indígena e as leis que foram sendo constituídas ao longo desse tempo, em defesa dos territórios, você vê que está ali um paralelo muito forte, né, dos indígenas literalmente lá mexendo com a formiga, mexendo com o formigueiro, mexendo com a formiga, mexendo com o formigueiro, e lá espizinhando até a gente realmente conquistar os poucos direitos, né, que a gente tem hoje em dia. E ainda é assim, né? Então, quem que está fazendo resistência o tempo inteiro? É o movimento indígena. Quem que continuou saindo nas ruas, quem continuou morrendo em enfrentamentos, por exemplo, durante a pandemia, que todo mundo ficou trancado. O movimento indígena estava na rua. Porque as comunidades indígenas nunca deixaram de ser atacadas, né? Então, tipo, a maioria dos incêndios que estão acontecendo dentro de território indígena. Mortes de lideranças dentro dos territórios indígenas. Então, os povos indígenas, as comunidades indígenas, nunca deixaram de ser atacadas, né? Sempre, né, quando tomba um, se levanta mais 10. E é assim. E então esse movimento, né, que a gente chama das retomadas territoriais, é um movimento que está atrelado também com essa retomada étnica, não no sentido de que algum dia, né, perdeu e agora a gente quer recuperar algo lá do passado longínquo, como se nem tivesse aqui presente. Não, é uma questão de dar um foco nisso, porque tudo estava ali o tempo inteiro, né? Porque não tem como eu vivenciar uma cultura totalmente exógena a que é a cultura natural da minha família, que foi passada de pai para filho. Não tem como eu aprender no YouTube algo que é passado de pai para filho. Então, aquilo de memória que fica na nossa ancestralidade indígena, ela tem uma continuidade. Ela teve muitos ataques, ela foi fragmentada, ela foi destroçada, foi violentada, cortaram literalmente a nossa língua para a gente não falar, né? Então, assim, foram muitas violências, mas a gente sempre conseguiu, de alguma forma, contornar para manter viva ainda aquela chama, né? Aquilo ali que mostra para a gente de onde a gente é,
né? Da onde nós somos, da onde que nascem as nossas raízes, da onde que vem o nosso brotinho, né? E que vai direcionando, né, a caminhada dos que estão vindo, né, no fluxo das próximas gerações. Então, a minha geração tem esse desafio mesmo, assim, que é realmente é, se autoafirmar, em primeiro lugar, porque muitos de nós ficamos apagados em categorias que muitas vezes não vai remeter àquilo que realmente nós somos. Então, por exemplo, o Amazonas mesmo deu que não sei se é o segundo estado mais negro do Brasil. Então, a gente vai tendo essa discrepância de dados que não condiz com a realidade, sendo que o Amazonas é um estado que é indígena. Lá tem pouquíssima população negra. Só que como lá a maioria da população indígena se declara parda por causa de todo esse processo de etnocídio mesmo, né, de violências nos territórios. Em Manaus mesmo, se você for lá, as florestas, os lugares, por exemplo, Cachoeiro, não sei aonde, aqui onde tem as florestas, é tudo área particular. Os indígenas estão nas periferias. A população periférica de Manaus, ela é 100% indígena. Se não for 100%, é 99,99999% de indígenas que foram violentados na construção da Transamazônica ou para o ciclo da borracha, né? Então, toda essa população indígena ela foi sendo diluída em outras categorias que não remete à ancestralidade indígena. Então, quando a gente se autoafirma, hoje em dia, é uma forma da gente dar luz àquilo que foi obrigado a ser apagado para sobreviver. Não quer dizer que a gente, tipo assim, tá negando a mistura do nosso sangue, né? Porque nós somos miscigenados mesmo. Meu avô, né? Com certeza foi filho de um estupro. Teve muitos sequestros de mulheres indígenas, né? Principalmente nessas regiões que são ricas em ouro, começa a ter toda aquela violência, né, de aliciamento mesmo de meninas, de venda, de comércio de crianças. Tinha comércio de crianças na região de Ouro Preto. Um irmão do meu avô, ele foi sequestrado para servir a um comércio de crianças. Assim, né? A gente não tem provas, mas é a época, tudo bate, entendeu? Quando as crianças sumiam, porque elas eram vendidas, né? E isso está acontecendo hoje em dia na Amazônia, lá em Roraima, com os Yanomami. O que aconteceu, né, com os botocudos de Minas há 200 anos atrás, está acontecendo agora com os Yanomami. Então, o processo de colonização, ele nunca parou. A gente não pode falar assim, tipo assim, a gente foi colônia. Não, a gente ainda alimenta a coroa. A coroa nunca deixou de existir. A gente ainda alimenta esse colonialismo, né? Que ficou através de todos os seus tentáculos da colonialidade. E é isso, ai, gente, é muita coisa, é muito assunto. Não, eu poderia te ouvir aqui para sempre, sinceramente. Também. Eu achei A Emília Boruncren colocou aqui, ó, filhos e filhas dos estupros legislados. Sim. Tinham leis que autorizavam o estupro de mulheres. Né? As leis pombalinas autorizavam o estupro de mulheres indígenas como medidas medida civilizatória. Era considerado medida civilizatória. Sim. Então, imagina isso, gente. Como é que a gente vai falar assim, nós somos indígena, então a gente não é miscigenado, a gente é puro. Aí quer lá o indígena, né, do cabelinho de cuia, de tanga, fazendo ululu, caçando de arco e flecha, né? Sendo que a gente já passou por tantos processos. Agora a gente se afirmar, né, no século XXI, né, diante de todos esses processos violentos que aconteceram, a gente se afirmar indígena, no mínimo, uma luta que é para restaurar a terra mesmo. Porque quando a gente restaura a nossa identidade, a gente automaticamente a gente vai restaurar
a nossa ancestralidade ligada ao território. A gente vai ver o que, que tem de vivo ali nas famílias, de conhecimento daquele território. É o que a gente está fazendo, né? Nós, Boruncrem, a gente está vendo o que, que tem de conhecimento vivo ali naquelas famílias, quais sementes que elas cultivam, quais as plantas que elas utilizam para as curas, para os remédios, quais as plantas que utiliza para fazer o artesanato, tudo isso a gente vai tendo conhecimento da florístico, né? O conhecimento da flora do lugar, de plantas que às vezes nem existem mais, mas que continuam na memória, igual os Machacali. Eles estão fazendo um trabalho de restauração ecológica no território deles, porque eles foram, a terra deles, né, que foi demarcada, é uma área de pasto totalmente devastada. Então, eles estão fazendo um trabalho de restauração a partir da memória dos cantos, que eles são o povo do canto. Então, eles têm um canto para cada espécie que existiu na face da terra, da memória ancestral milenar daquele povo. Então, por exemplo, só a abelha, eles têm 30 cantos de 30 espécies de abelhas diferentes, que muitos deles nunca nem viram essas espécies, porque no território deles não existe mais, porque a Mata Atlântica de lá foi devastada. Só que eles estão fazendo todo um trabalho junto, né, com a Teia dos Povos e junto também com universidades de restauração ecológica a partir dessa memória que eles têm dos cantos, dessa memória ancestral, de leitura ambiental que eles têm, leitura climática, o conhecimento das chuvas, quais os tipos de chuvas, eles estão categorizando tudo. Isso é um conhecimento climático muito rico e isso é ciência, né? Ai, gente, é Não, muita coisa. perfeito. Eu amei que você trouxe essa perspectiva, né, de da gente poder falar sobre quem são essas pessoas agora, né? Quem são essas pessoas no dia de hoje, não necessariamente trazendo essa indumentária que a gente aprendeu lá na escola, né, completamente enviesada, completamente racializada de alguma forma, né? E achei muito interessante esse dado que você trouxe, Bárbara, de colocar a população do norte, por exemplo, né, como parda, né, enfim, preta ou negra, nesse lugar de, peraí, como assim, né? Porque ali tem mais indígena do que talvez em outros lugares, que vai se apresentar mais população indígena. E aí a gente ter esses recortes, assim, né? Se a gente não estuda, se a gente não traz esse letramento mesmo, a gente não consegue nem compreender de onde vêm essas discrepâncias, né? Então, numa das lives que a gente fez, a Mona, que é uma ambientalista também muito maravilhosa, ela falou sobre isso, né? Sobre ecoletramento. Eu continuo, eu acho que a gente precisa ter letramento sobre várias coisas, inclusive, por exemplo, né, sobre indigenismo, enfim, a gente falar sobre isso, a gente não aprende na escola, aprende um recorte mínimo, né? Então a gente trazer também esse espaço, e é bem isso que você disse, né? Assim, o quanto que é importante essas perspectivas de restauração, né? Hoje o seu livro fala sobre o bem viver, né? E o bem viver eu acho que é uma expressão que está cada vez maior, né, e que vem exatamente de diversas populações indígenas da América do Sul, né, inclusive do Brasil, e que traz essa perspectiva de equilíbrio, né, de centramento na terra, de ecocentramento, de uma outra visão, assim, que tem muito mais a ver com a nossa percepção voltada para a terra e para a convivência comunitária, para convivência com os outros seres vivos, né, não humanos, e que traz essa amplitude. E que hoje, quando você fala, assim, fica cada vez mais claro para mim, né? É o caminho, de fato, né? É a forma da gente. Lindo isso! Imagina você ter 30 cantos sobre abelhas. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa mais incrível. Incrível. E que é uma coisa da oralidade, da cultura, né? Teve até uma pessoa que falou aqui no. Deixa eu resgatar. O Dan Borum, ele disse: está vivo em nós, nas cantigas, na alimentação, nos sonhos, né? Então, é bem isso mesmo. Quando você fala, fica muito vivo, assim, para mim, isso. Meninas, vocês estão caladinhas aí? Vocês querem contribuir também? Eu tô só assim em choque e anotando, né? Sempre começo a anotar muita coisa. Eu podia escutar a Bárbara falar,
Nossa, é muito rico e é muito bonito e desperta uma esperança. Escutar você e tudo que a gente está conversando hoje desperta uma esperança, né? Do tipo assim, olha só o que a gente tem para preservar, né? Tipo, não vamos perder isso. É uma luta. Vamos, entendeu? Vamos nessa, todo mundo. Aí eu começo a entrar, mas é isso. Obrigada por Eu estar também aqui estou aqui conosco. caladinha, também estou aqui caladinha, mas apreciando muito e muito emocionada mesmo, né, com tudo isso que você está trazendo, com toda essa resistência, né? Então, a gente está aprendendo muito mesmo. Acho que é uma grande oportunidade mesmo da gente estar aqui falando sobre Mata Atlântica, sobre ecofeminismo, sobre a luta pelo território. E são assuntos que a gente tem que falar cada vez mais, né? A gente tem que falar, tem que brigar, tem que lutar e tem que se unir. É isso. Eu e as meninas, a gente teve presente no ATL esse ano aqui em Brasília, né? E foi a segunda vez que eu fui e eu achei, assim, quem tiver a oportunidade tem que participar, porque é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida, assim. A quantidade de diversidade que a gente tem no nosso país é um negócio, assim, realmente surreal, assim, é uma experiência muito única, porque é isso, você vivencia tanta cultura ali que pelo menos saí até meio inebriado, assim, meu Deus, como assim? Isso tudo tá dentro do nosso país e a gente nem sabe, né? Então, hoje, assim, o trabalho que a gente faz aqui no SEI, né, de trazer essas conexões ecopsicológicas, é exatamente também dialogar muito, muito intimamente, né, com essa ancestralidade indígena, com essas, né, múltiplas ancestralidades indígenas, trazendo essas perspectivas também para um fazer mais consciente, né, é, mais íntimo com a terra, mais íntimo com as relações. Achei bem interessante, né? O nosso lema é ecologizar as relações. Então, exatamente trazer essa perspectiva de que a gente precisa ecologizar, inclusive, isso daqui, né? Para que a gente possa pensar de uma maneira mais ampla. Bom, eu poderia ficar aqui com você, Bárbara, mais algumas várias horas, mas né, a gente já tem que chegar ao fim. Então, queria saber assim, se você quer deixar mais alguma última fala, alguma coisa que você ainda queira trazer para a gente já ir encaminhando e finalizar a live. Sim, eu queria falar sobre sobre a esperança, né? Que esses dias eu até compartilhei uma publicação que fala exatamente isso, né? Que enquanto tiver, né, um indígena na face da Terra, tem ainda esperança, porque ainda vai ter um pensamento originário, né? Que é esse pensamento que vem à tona, que traz essa relação nossa, né, com a Terra, com o território, com essa luta, com essa ancestralidade. Então, é muito sobre isso, sobre esperança, é, e também sobre dizer que a nossa luta, né, ela também é epistemológica, né, porque a partir do momento que a gente, né, tá aqui nessa partilha, a gente está aqui, né, conversando, a gente está criando narrativas, né, e hoje tem muito essa guerra mesmo de narrativas, né, e narrativas muito discrepantes. Então, quanto mais a gente trazer essas narrativas, né, que trazem o bem viver como um ideal, como um ideal prático, né, que os povos vivenciam o bem viver, não que seja um conceito utópico no sentido de que é inalcançável, está lá na frente, distante. Não, é uma vivência prática, né? É uma forma de lidar mesmo com a vida, né? Trazendo toda essa complementariedade, toda essa relação, né, com aquele ambiente, independente de onde estiver. Então, o bem viver sempre vai ser a forma como vai ser a vivência, a relação, né, que as pessoas indígenas, porque isso está dentro da memória, né? Isso é passado, né, de pai para filho. E então, onde tiver uma pessoa indígena, vai ter um pensamento indígena. E um pensamento indígena vai estar falando sobre bem viver, sobre relação com o território, sobre toda essa possibilidade de restaurar, né, a nossa vivência
né, as vidas, de restaurar a nossa memória e a nossa relação com a terra e o território. Perfeito, Bárbara. Muito obrigada. Nossa, não tenho nem palavras. Eu que Muito agradeço, gente. Sempre obrigada. muito bom. Sim, Meninas, querem obrigada. falar alguma coisinha antes da gente finalizar? Ah, só agradecer. Isso mesmo, Dan. O futuro é indígena ou não será. Isso aí. É verdade. E agradecer por você essa semente, né? Que a gente pode se estender nessa live, com certeza muitas coisas para falar, mas a gente pega um pouquinho hoje, a gente aprendeu uma coisa que é a ponta, né? Só a ponta. Então eu quero agradecer você por ter trazido isso pra gente e ser essa semente que a gente plantou aqui no SEI, para que outras pessoas tenham acesso e pra gente continuar com isso. Então, nossa, obrigada. Bora espalhar essas sementes, né, gente? A gente tem essa Vamos, missão. Tamo vamos. junto. Chegou Tamo a hora. junta. Vamos. Agradeço Tamo Estamos junto. juntas Agradecer demais. também ao pessoal que assistiu a live. Agradecer a você, Bárbara, por ter Oh, aceitado esse Aue, convite. parente. Muito Dan obrigada. tá dizendo Ó, aqui, Bárbara é a flor que tá brotando após as queimadas. Eu concordo. Gente, isso é uma imagem obrigada. muito linda e é muito isso mesmo, não só eu, né? Mas eu vejo o povo Boruncrem mesmo. A gente está ali rebrotando mesmo de uma forma muito linda, sabe? E isso dá muita esperança. A gente pode estar vendo aí um monte de notícia caótica, mas quando eu olho para os Boruncrem me dá esperança, me dá vontade de continuar, sabe, dá sentido para minha vida, para minhas lutas, porque é um movimento muito lindo, né? Da gente, não só os Boruncrem, né? Porque muitos povos indígenas estão fazendo os seus processos, né? De retomadas, né? Retomadas territoriais, de retomada, né? De relação, né? Com as famílias, com o grupo, com a terra. Então, né, os próprios Machacali, que eles têm a cultura muito viva deles, eles têm a língua deles viva, e isso é algo muito, muito, muito rico, né? Porque a língua é a memória do povo, né? Então, quando você corta a língua do povo, você realmente você cria uma fratura muito profunda, uma cicatriz muito profunda ali, né? Nessa memória desse povo. E eles têm a memória viva através da língua deles que está viva. Apesar de estar numa terra devastada, eles têm a memória viva. E essa memória viva vai estar contribuindo para a restauração, né, dessa terra. Então, a terra se restaurando vai também restaurar a cultura. Então, a gente percebe que a questão indígena não é coisa do passado, ela é coisa de agora e é futuro. E é sobre vida, né? Sobre floresta em pé, sobre relação de saber quantas multiplicidades de espécies que tem naquele bioma, né? Tipo, se eu não tivesse vivido aqui, eu não ia saber que tem um besouro que ele é desse tamanho, gente. Ele é desse tamanho. É tipo um negócio pré-histórico. E eu vi esse besouro já muitas vezes, só que tem muito tempo que eu não vejo mais, desde quando começou a crescer muito, a devastarem muito aqui as matas. Então, mas eu vi esse besouro, e muitas vezes, não foi tipo na minha cabeça. Então, eu sei que tem um besouro desse tamanho. Então, isso está na minha memória. Então, um dia, quando for restaurar, a gente vai lembrar de como que era o hábito desse besouro, quais as plantas que ele se alimentava, qual que é o ambiente que ele vivia, para a gente poder plantar as plantas que existiam e um dia ele vai voltar a aparecer naquele lugar. E da mesma forma, é assim com os povos indígenas. A gente vai restaurando o território, o ambiente, ao mesmo tempo a cultura vai se restaurando e vai virando um processo cíclico, rico, e isso. É isso, gente. Se juntar, eu falo.
Não, e o pior é que a gente tá deixando mesmo, porque a gente tá aqui todo mundo assim, a gente quer saber mais. Enfim, Bárbara, muito obrigada mesmo. Já pensei aqui várias lives diferentes para te convidar, mas aqui. E aí eu já vou até avisar o pessoal que está aqui com a gente hoje, né, que a nossa próxima live vai ser daqui 2 semanas, e aí vai ser o bioma da Amazônia, com uma pessoa também muito legal. Em breve a gente manda aí a gente divulga aí nas nossas redes, mas o nosso próximo bioma é a Amazônia. E, bom, só queria estender, né, o convite a você também, Bárbara, participar. E dizer muito obrigada. Eu acho que hoje a gente recebeu mais um letramento importante aqui na nossa jornada com a ecopsicologia. Eu acho que é inimaginável hoje pensar um fazer ecopsicológico que não seja também centrado, né, nos povos indígenas, que também que não seja voltado para essa relação íntima, né, que os povos indígenas têm ancestralmente com a terra, com as mudanças dos ciclos da natureza. Então, assim, eu acho que para a gente foi assim mais um grande letramento. Tenho certeza que para outras pessoas que assistirem, que estavam aqui assistindo a live, que vão assistir depois também vai ser. E já estou pensando mil caraminhosa aqui de convidar você mais vezes. Era uma vontade muito grande nossa também de falar sobre ecofeminismos, porque também a gente tem essa perspectiva muito viva, né? Nós somos um grupo feito por 3 mulheres, então isso também é muito importante e presente, né, na nossa luta aqui. E começar, né, trazer aqui essa experiência por um ecofeminismo que traz uma mulher indígena como você, né, nesse nível de força, de resiliência, de sabedoria, pra gente é assim, nossa, é um presente mesmo. Então, gratidão, muito obrigada. E agradecer as minhas colegas sempre aqui presentes, juntas, e a todo mundo que viu a live, que está aqui com a gente até o final, as pessoas que viram depois, e o convite para a semana que vem. É isso, gente. Obrigada, boa noite. Obrigada a Obrigada, Boa todos. boa noite, noite. gente. Até a próxima. Tamo junto, pode Tchau. contar comigo. Auê! Tchau, gente. Tchau.